Um estudo de pesquisadores da UFAL apontam a data em que o sistema de saúde aqui de Alagoas pode entrar em colapso. E é com eles que eu vou falar agora, ao vivo. Primeiro com o professor Sérgio, tá? O Sérgio que está aqui comigo também, então, os dois professores estão aqui, o Sérgio e o Ascari também estão conosco aqui, mas eu vou fazer aqui, isso aqui é o Ascari e aqui é o Sérgio, tá? Muito bem. Eu quero começar com o Sérgio, tá? Para a gente conversar com o professor Sérgio que está comigo aqui, como é que foi feito todo esse estudo. Primeiro, boa noite aos dois professores, parabéns pelo trabalho. Professor Sérgio, como é que se tomou essa iniciativa de se fazer esse gráfico e trazer essa informação importante? Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço também aqui a oportunidade de explicar um estudo que é de interesse público. Primeiramente, é importante notar que estão havendo várias iniciativas de pesquisadores tentando, de alguma maneira, levantar dados e fazer previsões sobre o que está acontecendo com a epidemia. Eu estou aqui representando um grupo de cerca de 9 professores da UFAL e um professor de Grande Dourados, que está colaborando para levantar dados e fazer simulações. O professor Ascari foi outra frente que também estava fazendo isso, e agora, nesse último trabalho que vocês receberam, nós colaboramos. Então, eu e o Ascari fizemos juntos algumas projeções. Muito bem, Sérgio, deixa eu agora falar com o professor Ascari, para também trazer essas informações importantes sobre esses gráficos. Professor Ascari, primeiro, boa noite, prazer de estar aqui conosco, trazendo essas informações. Pelos gráficos que nós vimos aqui, professor Sérgio e professor Ascari, é que esse gráfico diz o seguinte: as pessoas que precisarem dos leitos hospitalares e UTI até hoje ou amanhã, dia 8, encontrarão espaço. Mas até então, pelos gráficos de vocês, até o próximo dia 10 ou 15, poderemos ter problemas a quem procurar o serviço público de saúde e procurar encontrar um leito disponível. É isso mesmo, professor Ascari? Boa noite. Boa noite. A gente juntou forças nesses últimos dias para tentar fazer uma previsão específica para Alagoas. A gente já trabalhava com isso, junto com o pessoal da UFRN e outros médicos, para mostrar até quando o nosso sistema aguenta nas condições atuais. E as projeções são tristes, na verdade, e a gente espera que, se não houver uma intensificação do isolamento, a gente pode chegar num colapso rapidamente, né, por volta do dia 15, a partir do dia 15. Quer dizer, então, que agora com esse novo decreto, que aperta mais, inclusive, aí esse isolamento social, para que as pessoas não fiquem em praças, em exercício nas praias, lagoas e muito mais. Se a população não fizer o seu papel, se nós não atingirmos, pelo menos, no mínimo, aí 67% e 70%, por exemplo, do isolamento, nós teremos problemas nos próximos 7, 8 dias, é isso? Sim, eu olhei o histórico de isolamento de Alagoas, a gente já conseguiu ter 60% de isolamento. Então, assim, não é nada que seja impossível a gente atingir por alguns dias ou algumas semanas 70% de isolamento. Isso é o que realmente a gente recomenda para proteger o sistema, entendeu? Porque quanto mais a doença avança, mais risco a gente corre, mais precaução a gente deveria ter. Muito bem, deixa eu agora fazer aqui, então vocês estão vendo aí, acompanhando os gráficos que foram colocados no ar, deixa eu falar com o professor Sérgio. Professor Sérgio, se continuarmos nessa, digamos assim, nessa irresponsabilidade de não atender o decreto e não salvar as nossas vidas, caramba, acho que a nossa conexão pode ter sido interrompida aí por conta da internet, é isso? Acho que caiu o nosso sinal. Mas a pergunta, parece que o nosso sinal caiu. Nós vamos tentar restabelecer, porque é importantíssimo. Porque eu duas perguntas que eu queria fazer para os professores Ascari e para o Sérgio. Vou voltar então com os professores, tá, da Universidade Federal, que fizeram um estudo de colapso para o próximo, média do próximo dia 15, o professor Sérgio Lira e o professor Ascari. E eu ia fazer a pergunta para o professor Sérgio em relação às medidas, já que está havendo então toda essa, digamos assim, responsabilidade das pessoas não atenderem o decreto, que é muito importante, que é o isolamento social, que é uma grande forma de achatar, fazer com que esse vírus pare, professor. Pode ser que então nós precisemos então ser decretado o chamado lockdown, que é o fechamento total de tudo isso, professor? Pode sim, existe sim o risco disso acontecer, porque é preciso fazer cumprir, né, essas recomendações de diminuição da circulação. Então, várias medidas podem ser feitas para implementar isso, né? Pode pedir para a população, pedir o uso de máscaras, fiscalizar para que isso aconteça em todas as áreas da cidade, porque estamos vendo baixa adesão em algumas áreas da cidade, mas pode sim
ser que seja necessário implementar um lockdown. Existe uma recomendação do Comitê Nordeste para caso regiões do Nordeste atinjam 80% da ocupação hospitalar e estejam num ritmo crescente de ocupação hospitalar, que instaurem o chamado lockdown, que seria o fechamento dos serviços não essenciais. Muito bem, professor Sérgio, muito obrigado. Deixa eu finalizar então com o professor Asqueri. Professor, o que eu queria saber agora, para a gente finalizar por conta do nosso tempo, em relação a por que várias datas foram colocadas por outros estudos, por exemplo. Vai ser agora no dia 10 de março, agora é 15 de junho, 15 de maio, 12. Por que tem essas variações todas? E isso tudo é por conta então da imprudência de algumas pessoas de não atenderem, inclusive, ao decreto da quarentena, é isso? Bom, o importante é que a gente lembre que o vírus não se espalha, né? Nós espalhamos o vírus. Isso é a mensagem que a gente não pode deixar de relembrar. E na realidade, o ponto-chave é que esses modelos têm uma previsão curta, de curto alcance, né? Então, pequenas variações podem alterar a data, mas o mais importante é que a gente seja atento, se auto-organize. É uma mensagem importante da Itália, que a gente não discute aqui, que a própria população percebeu muito antes do que as autoridades a necessidade do isolamento. Então, assim, a nossa grande recomendação é que se escute o que a gente está falando, da mesma maneira que se propaga notícias de enterro de pedras e essas coisas, que a população também acredite nos nossos estudos e mantenha cautela nesse momento. Então, os dois professores concordam e também as pessoas, o papel do isolamento hoje é a única arma contra esse vírus para achatar de vez e a gente não ir para um colapso nos atendimentos hospitalares. É isso? Exatamente. Os estudos são convergentes. Eu fiz com o meu grupo alguns estudos utilizando um modelo, o professor Asqueri fez outro e as datas estão muito próximas. Os estudos estão batendo muito com a previsão de quando a gente atingiria o colapso, caso não intensifiquemos o isolamento social, né? E o que significa esse colapso? Quer dizer que as pessoas que chegarem no hospital não vão conseguir ser atendidas, vão precisar voltar para casa, né? Então, essas pessoas podem vir a óbito em casa, e isso vai gerar uma complicação adicional de como é que você vai gerenciar pessoas que podem estar contaminadas e estejam chegando a óbito em casa. Isso é uma calamidade, né? A gente tem que evitar isso a todo custo. Perfeito, exatamente. Professor Sérgio, quero agradecer mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela observação ao professor Sérgio, ao professor Asqueri, e é uma informação importante, inclusive, desses dois professores da Universidade Federal de Alagoas, que são referências, inclusive, tá? Um está em Arapiraca, outro está em Maceió, mas sempre estudando, trabalhando para trazer os números precisos para que nós, sociedade, entendamos aí que realmente é importante ficar em casa. O isolamento social é chato, mas é aquilo que eu digo sempre, é melhor você ser um paciente em casa, ter paciência em casa e ser paciente em casa, do que você ser um paciente num leito hospitalar, se você tiver, se continuarmos desse jeito, desrespeitando o decreto. Obrigado, professores, parabéns a vocês pelo estudo, parabéns mesmo, muito obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta Alagoas.